Então, dando início aqui à nossa aula de hoje, certo? Já que a gente já concluiu aquela parte de assuntos, a gente vai fazer aqui mais uma provinha para reforçar os conhecimentos aqui. Essa prova que eu escolhi aqui é de 2022, e essa prova é interessante por causa que ela tem alguns aspectos que só foram cobrados uma única vez e eu acho que podem ser cobrados novamente. Então, olha o que é que ele fala aqui pra gente, ó. A gente tem um corpo que está pendurado numa mola vertical. E isso aqui é interessante porque, normalmente, quando a gente vai fazer o estudo do movimento harmônico simples, a gente faz o estudo na horizontal. Por quê? Porque a gente elimina a componente da força-peso no processo. Se a gente está na horizontal, essa força-peso ela é balanceada pela normal, entendeu? E esse sistema, considerando que a superfície seja lisa, ele fica exposto unicamente ao atrito oriundo do meio. Só que, claro, que como a gente trata de um movimento harmônico simples, a gente ignora esse atrito, né? Ou ele é muito liso e a gente pode desprezar ele. E aí a gente pode ter um movimento praticamente perpétuo ali ao longo do tempo. Como esse corpo se encontra preso na vertical, mesmo sem ler o problema, a gente já pode fazer a seguinte ideia aqui. Provavelmente essa mola ela tem uma constante de valor muito alto, o que faz com que a colocação do peso não gere uma elongação dessa mola. Por quê? Se essa mola tiver um coeficiente baixo, ao colocar um peso, ela vai esticar bastante, e a depender da constante elástica dela, pode esticar totalmente. Então, ficaria muito difícil de você fazer esse sistema se tornar um sistema harmônico simples. E para corroborar essa ideia, a gente pode perceber aqui simplesmente, ó, pelo valor da constante elástica da mola. 2.000 newtons por metro. Significa que para você deformar essa mola 1 metro, você seria necessário de 2.000 newtons. A gente está falando ali de 200 quilos aproximadamente. E aí a gente chega aqui e vê o seguinte, olha, provavelmente essa massa é muito pequena. Porém, tem uma questão que é o seguinte, mesmo essa massa sendo pequena, ela ainda deforma ligeiramente a mola. Mas a gente pode desprezar essa deformação, tendo em vista que ela é muito pequena, é deformação não, é elongação. E aí a gente pode tratar esse sistema como um movimento harmônico simples, tá? Então vamos lá. Olha o que ele fala aqui pra gente, ó. A gente tem um corpo pendurado numa massa, numa mola vertical, com constante elástica, como eu falei, né, 2.000 newtons por metro, e ao ser puxado para 4 centímetros para baixo, em relação à posição de equilíbrio, ou seja, o sistema massa-mola, mesmo ele tendo exposto a força-peso, certo? Ele se encontra em equilíbrio. As duas condições para isso a massa é muito pequena e ou a constante elástica é muito grande, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, ele é puxado por alguma força para baixo, gerando aí uma amplitude de movimento, certo? A gente vai chamar isso aqui de y0 de 4 centímetros, tá? Ou 0,04 metros. E ao ser solto, ele vai oscilar em torno desse ponto. Como a gente sabe que se trata desse sistema harmônico simples, essa vai ser a amplitude do movimento dele, tá? Então, aí, o que, é que a gente precisa saber de cara? Precisa entender o que é que tem por trás desse movimento. E aqui tem um detalhe que a gente costuma sempre estar fazendo quando a gente está estudando, que é lembrar, olha, não me lembro qual é a equação, a função horária do movimento harmônico simples. O que é que eu devo fazer? Eu tenho que me lembrar de quê? Eu tenho que me lembrar da lei de Hooke, tá? Que é considerado o homem mais feio da história da ciência. Lei de Hooke. O que, é que a lei de Hooke dizia? Os experimentos que ele fez lá no século XVII com o sistema de molas. Ele percebeu que a força que era aplicada a um sistema
Era uma razão entre a massa, certo? E, perdão, a massa não, tô ficando doido. Era dado pela constante da mola, tá? Vezes a elongação que ela sofria. E esse sinal negativo aqui, a gente sabe que se deve ao fato de que o sistema ele quer constantemente se restaurar, ele quer atingir o equilíbrio, tá? Aliás, buscar o estado de menor energia é uma coisa constante na física. Em qualquer espectro da física, se busca o estado de menor energia. Só que aí a gente pode escrever o módulo disso daqui, sendo isso daqui igual a menos kx. Lembrando novamente, o sinal é só para dizer que o sistema quer se restaurar. E a gente sabe o quê? Que força também pode ser descrito como a massa vezes a aceleração. Então, massa vezes aceleração é igual a menos kx. E aí tem uma maneira da gente descrever a aceleração que é como sendo a derivada dupla da posição, certo? No tempo ao quadrado. Ou seja, a gente pode utilizar uma nomenclatura que é comum, principalmente nos cursos de equações diferenciais, que é utilizar x2 pontos. X2 pontos está fazendo referência ao fato de que a gente tem uma derivada no tempo de ordem 2. Então eu escreveria aqui o seguinte, ó, m x2 pontos é igual a menos kx. Em outras palavras, ó, eu posso dizer que x2 pontos é igual a menos k sobre m x, o que implica, né, que a gente teria uma equação diferencial k sobre m, x igual a zero. Essa é a nossa equação diferencial. Note que não tem um termo de amortecimento aqui nesse processo. Se tivesse um termo de amortecimento, ele seria dado por uma equação, por uma diferencial de ordem 1. Ou seja, estaria ligado à velocidade. Amortecimento está ligado à velocidade, como a gente já fez questão anteriormente. Mas para o nosso caso, é simplesmente isso daqui. E aí é comum a gente aproximar essas constantes que a gente está vendo aqui, duas, simplesmente em termos de uma única constante. É claro que na prática a gente sabe que isso daqui é correto, né? Mas precisou ser testado, né? Onde esse ômega ao quadrado aqui é a nossa frequência angular ou velocidade angular, tá? Isso se faz aqui, claro que a gente está num movimento cíclico. A gente pode observar que esse movimento daqui ele tem características do movimento circular uniforme, por exemplo. Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu não vou entrar em termos aqui da equação diferencial ordinária, né, porque de segunda ordem, porque não faz sentido, mas as soluções para esse sistema daqui são de duas maneiras, tá? Então, eu teria uma solução x1, certo, de t, e aqui a nossa solução é em termos do tempo, a nossa função, ela seria dado é, só um detalhezinho que eu esquecendo aqui, a gente não está trabalhando com X aqui, tá? A gente está trabalhando com Y, estamos na vertical. É comum a gente querer usar o X porque a gente está habituado. Não tem diferença nenhuma no nosso processo aqui, utilizar o X ou o Y. Mas só para deixar de acordo com a questão, eu vou utilizar o termo correto. Então, ó, a gente vai ter duas soluções, uma solução y1, que vai ser dada por y0, onde y0 é a nossa amplitude, que naquele caso a gente sabe que é 4 centímetros, que é multiplicado pelo seno de quem? De ômega, ômega t mais φ, aonde esse φ é uma constante de fase. E a gente pode determinar essa constante de fase de acordo com as condições que o problema der para a gente, numa questão chamada problema de valor inicial. Eu posso também ter uma solução de outro tipo, já que a gente está tratando aqui, que seria em termos do cosseno, tá? Um detalhe que é importante que é o seguinte: tanto a solução Y1 quanto a solução Y2 são soluções corretas do problema. O que muda entre eles é simplesmente a diferença da fase, tá?
E não importando o que esteja acontecendo, você escolhendo um ou outro, o resultado vai estar correto, desde que você saiba a diferença de fase entre os dois sistemas. Inclusive, a letra D, ela trata sobre isso. E essa equação daqui, ela é muito similar à equação do movimento ondulatório. Aqui a gente está no nosso movimento harmônico simples, certo? O movimento harmônico simples, só que o movimento ondulatório ele tem essas características, mas a função de onda lá, ela tem uma diferença, ela é uma função espaço-temporal, ela tem uma dependência de espaço e de tempo, com a variação do movimento dela, de maneira que a gente vai ter lá um y0, a mesma amplitude, certo? Que multiplica um seno, só que agora a gente tem lá, quando a gente trata de ondas, K, esse K daqui, ele está ligado ao número de onda, certo? E que multiplica X menos VT. Isso daqui, ó, mais φ. Então, é uma maneira da gente fazer. Aí a gente sabe que quando a gente está resolvendo esse problema, é comum a gente fazer essa multiplicação direto aqui, tá? Aonde a gente vai ter o quê? Kx menos ômega t. Então, aparecem termos similares ao do movimento harmônico simples, inclusive o ômega t aí, e nesse caso o nosso ômega a gente está vendo que está multiplicado ali do k pela velocidade. Lembrando que esse k daqui, ele é dado por 2π sobre o comprimento de onda, mas a gente não está tratando dessa questão, é só aproveitando para que a gente possa fazer uma pequena explicação do processo, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso problema, para a gente resolver ele logo. Vamos lá. O que, é que ele diz aqui para a gente, ó? Ele dá a constante dessa mola, que é 2.000 newtons por metro, que sofre uma deformação de 4 centímetros, né? Então vai ser a amplitude do movimento, e aí ele passa a ter uma oscilação, essa oscilação é de 6 Hz, ou seja, ele vai ter ali o que? 6 ciclos numa unidade de tempo. Lembrando que a gente tem as definições de período, certo? Versus frequência, e são definições antagônicas. O período é o tempo necessário para que se realize um único ciclo, uma volta, completar o processo. E a frequência é o número de ciclos que se realiza numa unidade de tempo. Então, um vezes o outro vai ser igual a 1. Tá? E aí ele dá para a gente uma frequência de 6 Hz, e aí a gente pode calcular tudo demais, tá? Por exemplo, a questão não está pedindo, mas se eu quiser calcular o meu período, vai ser 1 sobre 6, de maneira que a gente vai obter o que aqui? 1 dividido por 6, isso aqui, ó, vai dar 0,16167 segundos. Ou seja, ele vai subir e descer, já que ele começa embaixo o movimento, a cada 0,167 segundos nesse processo. Prosseguindo aqui, com isso daqui a gente pode calcular o quê? Pode calcular outros aspectos importantes. O item letra A dessa questão, ele pede para a gente justamente isso aí. Ele pede qual é o valor da frequência angular de oscilação. Então, ó, eu tenho aqui duas maneiras de fazer isso. Eu sei que a minha frequência angular, no item letra A, ela é calculada de duas maneiras. Ômega é igual a 2π vezes f, ou seja, já que f vezes t é igual a 1, eu posso também dizer que ômega é 2π sobre t. Todas as duas maneiras estão corretas. Mas como a gente já tem a nossa oscilação aí em termos da frequência, vamos escrever ela. Como é que ficaria? Isso aqui ficaria, ó, ômega é igual a 2π vezes 6, ou seja, eu vou ter 12π radianos por segundo. Lembrando que o radiano não é uma unidade de fato, ele é adimensional, é só para a gente saber que a gente está tratando aqui de ciclos. Isso poderia ser escrito como segundos a menos 1.
Ou a gente poderia também dizer esse resultado aqui, que ficaria 12 vezes π multiplicando, isso daria 37,699. Vou botar 37,7. Segundos a menos 1. Só para a gente diferenciar de radianos por segundo e segundos a menos 1, a mesma coisa. Tá? Então, aqui a gente já encontra no item letra A. Era meio ponto fácil de se ganhar nessa conta, não tem qualquer problema com isso. E com isso daqui, o que, é que a gente tem? Ó? Eu já tenho a minha frequência angular. E com isso, eu posso calcular, por exemplo, a minha massa. Por que eu posso fazer isso? Porque a gente definiu que ômega ao quadrado seria K sobre M. Lá como a gente está definindo a nossa equação aqui no nosso processo. Tá? Então, a gente define isso. E com isso daqui em mente, a gente pode calcular os dois. Eu tenho uma constante, eu tenho ômega. Esse aqui vai ser o nosso item letra B, se eu não estiver enganado. Perdão. Agora foi que deu. Às vezes trava aqui. Qual o valor da massa do corpo? É que ele está pedindo, justamente. Então, ó, item letra B. Isso aqui vai implicar para a gente o seguinte, ó, que o nosso M vai ser K. Vai ser K. Engraçado. Vai ser K. Vai ser K sobre ômega ao quadrado. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? Isso aqui vai ser o valor de 2.000 dividido por 37,7. De maneiras que a gente vai obter, fazendo essa continha daqui, certo? 2.000 dividido por isso, a gente vai ter um valor de... Opa, esse ômega aqui é o quadrado, tá? Então, faltou só esse detalhe. 37,7 vezes 37,7. Esse valor daqui vai ser de 1,4 quilogramas. Então, com isso daqui, a gente acaba vendo, certo? Ratificando a ideia de que essa constante elástica da mola, ela tem um valor de 2.000 newtons por metro, ou seja, esse 1,4 é praticamente irrelevante nesse processo. A deformação que essa mola vai sofrer, e a gente vai ver isso, ela é muito pequena, porque essa massa é muito pequena para a mola. Eu não sei se você já viu alguma vez um caminhão daqueles caminhões bem grandes, Scania. Normalmente ali você tem umas molas que estão ali entre os eixos, não sei se é eixo exatamente ali, mas entre as colunas do caminhão. Eu tinha um vizinho que ele era caminhoneiro, e uma vez estava fazendo um reparo no caminhão dele, ele colocou uma daquelas molas no chão, e a gente estava brincando, subindo nessa mola. Cara, não deformou 1 milímetro, a gente não conseguia perceber a olho nu, para ver como era incrível a constante elástica dessa mola. Eu nunca tinha me dado conta disso, quer dizer, quando eu era criança eu não saberia, né? Mas enfim, prosseguindo aqui, o item letra C, ele trata justamente disso, ó. Qual é a distensão? Distensão pode ser elongação, certo? Ou mesmo deformação, né? Se você pensar que é o contrário, né? Está contraindo ela da mola em relação ao seu comprimento natural quando ela estiver em equilíbrio. Ou seja, o que ele está perguntando aqui no item letra C é o seguinte, ó. A gente tem dois instantes. Eu coloco a mola presa no sistema sem nenhuma massa. Essa mola tem uma constante elástica de fator muito grande, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou e aí eu coloco a massa de 1,4 quilos, tá? E aí, note o seguinte, ela vai deformar uma besteirinha de nada até atingir o equilíbrio. Como essa deformação ela é muito pequena, a gente pode dizer o quê? A gente pode desprezar
essa deformação e dizer que praticamente a mola não variou o seu comprimento. E aí a gente pode testar. Mas como é que a gente vai testar qual é essa elongação da mola inicialmente? Bom, eu tenho um conjunto de forças que estão atuando aqui. Se eu estou na vertical, eu tenho que ir para baixo, eu vou ter a força peso, e aí eu vou ter uma força restauradora, que é a força elástica, FEL, que é justamente a ideia que a gente parte por trás do princípio para encontrar nossas equações diferenciais. Então, o que eu preciso fazer já é igualar essas duas forças, tá? Então, peso vai ser igual a FEL, e a gente sabe que essas forças elas vão estar circulando todas no eixo Y, né? Então a gente pode cancelar o vetor, de maneira que a gente pode escrever um módulo dessas forças. Isso aqui vai ser massa vezes a gravidade, e isso aqui vai ser igual a K vezes X, tá? E aí, K vezes X, não, perdão. K vezes Y, tá? Onde esse Y vai ser a nossa deformação. Eu vou utilizar um delta Y que só simplesmente para a gente diferenciar que essa variação daqui é a mola sem e com a massa, tá? Então, ó, o nosso delta Y ele vai ser dado por quem? Por mg sobre K. Isso aqui vai ser igual à massa do sistema, a gente já tinha calculado, é 1,41 aproximadamente, né? A gravidade, a questão dá para a gente 9,8, tá? Então, se é 9,8, isso aqui fica 9,8 sobre 2.000. Fazendo essa conta daqui, o nosso delta Y, ele vai ser, ó, vai ficar 1,41 vezes 9,8 dividido por 2.000. Isso aqui vai dar 0,0069 metros. Traduzindo isso daqui, essa variação vai ser, ó, se a gente multiplica por 100, certo? Isso aqui ficaria 0,69 centímetros. Então, para essa mola que tem essa constante elástico, colocar uma massa de 1,4 quilos só fez com que ela variasse ali cerca de menos de 1 centímetro, pouco mais de meio centímetro. E isso é importante, porque mostra que essa variação é desprezível e a gente pode aproximar esse sistema de um sistema harmônico simples, tá? Então aqui, ó, prosseguindo o nosso problema, letra D. Escrevam as expressões que descrevem a posição y do corpo, sua velocidade e a sua velocidade em função do tempo. Tá? Bom, isso aqui é interessante. Na verdade, ele quer o quê? No item letra D, o que ele está pedindo para a gente é a função temporal da posição. A gente sabe que é o y de t. E aí a gente sabe que tem duas maneiras de a gente calcular isso. Ele quer o y de t e ele quer o v de y de t. Tem duas maneiras de a gente calcular isso. A gente tem que descobrir primeiro qual a expressão que a gente vai utilizar. E partindo disso daí, a gente pode simplesmente calcular a nossa velocidade. Ok? Bom, de cara é o seguinte. Qual expressão eu uso? Para o seno ou para o cosseno? Tanto faz. Você escolhe aquilo que você acha melhor. Eu costumo escolher aquela expressão mais simples, né? Então, se eu puder remover a fase, é melhor ainda. Mas aí, para que a gente faça isso, é necessário o quê? É necessário a gente entender o problema de valor inicial dado, tá? O problema de valor inicial. Qual é o problema de valor inicial dado? Ó, antes do sistema começar a oscilar, ele é puxado para baixo, tá?
Então, ó, antes de a gente começar o processo, ele é puxado para baixo e aí ele é solto. No momento que ele é solto, ele começa a oscilação. Então, o nosso PVI aqui, o nosso PVI, problema de valor inicial, é Y de T igual a zero, vai ser igual a 0,04 metros. Essa é a nossa condição inicial. Partindo dela, a gente pode resolver. E aí você escolhe a sua equação de acordo com o que for mais simples para você. Tá? Então vamos lá, olha só. Os dois tipos de equações que a gente pode ter. Eu posso ter uma solução y de t, que eu já falei, né? Nesse caso daqui, para o t igual a zero, né? Então isso aqui vai ser 0,04, que multiplica o seno de quem? Do nosso ômega, né? O nosso ômega a gente já tinha encontrado. E só a termos de a gente deixar um pouquinho menos feio, eu vou escrever o nosso ômega aqui, ó, usando 12π. Só por uma questão de estética. Então, isso aqui ficaria 12π, que multiplica quem? Multiplica zero. Perdão. Multiplica zero. Porque a gente está escolhendo esse tempo zero. Mais o φ. E aí o seguinte, essa condição daqui, ela impõe o que para a gente? Ela impõe, ó, y de t igual a zero, a gente sabe o quê? Que a gente vai ter o y de zero aqui, vai ser igual ao 0,04. Significa o que isso? Significa que esse termo daqui, tá? Esse termo daqui, ele tem que ser igual a 1. Se ele tem que ser igual a 1, então a nossa condição aqui para a gente descobrir qual é o valor da fase vai ser, ó, seno, tá? E nesse caso daqui, eu estou colocando 12π vezes o zero só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Mas a gente já podia eliminar ele. Mais φ igual a 1. Como esse termo aqui, ó, é zero, ele vai sair da equação. De maneira... Opa, perdão. De maneira que eu vou poder escrever aqui o quê? Que o seno de φ é igual a 1. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Seno e cosseno a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. Seno, cosseno, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí a gente tem uma formulazinha que a gente fazia lá no ensino médio para a gente lembrar do seno, do cosseno, da tangente, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 debaixo de todo mundo e raiz em quem não é 1. Só para rimar a musiquinha, né? Porque a raiz de 1 é 1 mesmo, né? Tá? E aí a gente percebe o seguinte, ó, o seno ele está crescendo à medida que o tempo passa, o tempo não, né? Que o ângulo aumenta no primeiro quadrante. Então, ó, ele começa no zero no primeiro quadrante e ele para no 1. Aí assim, ó, aplicando o arco seno, φ vai ser igual ao arco seno de 1. Φ vai ser igual a π sobre 2. E aí a gente vai ter a nossa função, que vai ser a seguinte, ó. Quem é que vai ser minha função agora? Eu vou ter y de t vai ser igual a 0,04 seno de 12π, a gente tinha dito que era, vou colocar assim dessa maneira, vezes t mais quem? Mais π sobre 2. Tá aqui a minha solução. É a minha única parte da resposta? Não é. Ele quer saber também a velocidade. Mas antes da gente fazer a velocidade, eu vou calcular a mesma coisa para o cosseno, para a gente voltar a diferença. Como é que fica isso daqui, ó? Para o cosseno, y2 de t é y0, certo? Cosseno de ômega t mais φ. Então, ó, isso aqui ficaria y2 de zero, essa condição. Isso aqui tem que ser igual ao quê?
a 0,04. Nada mais fiz do que aqui, ó, aplicar o PVI, que nem a gente tinha feito, o problema de valor inicial. Então, se isso daqui é igual a 0,04, isso aqui implica que isso é 1. Se o cosseno de 12 π vezes 0 mais φ é igual a 1, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o cosseno de φ é igual a 1. Em outras palavras, φ é igual ao arco cosseno de 1. E aqui, da mesma maneira que a gente usou essa tabela, a gente percebe o seguinte, ó. Se o seno era crescente, o cosseno é decrescente. Ou seja, ele começa de 1 e ele vai para 0,90. Então, se a gente quer o cosseno de 1 no primeiro quadrante, a gente sempre pega o primeiro quadrante, esse valor daqui, a gente pega porque é mais fácil. Se você pegar o segundo quadrante, também não teria problema nenhum. Só ficaria mais a chance de você cometer um equívoco se torna maior, tá? Então, isso daqui, ó, é igual a 0π. Ou seja, se eu quisesse escolher a função cosseno, eu simplesmente teria que y de t seria igual a 0,04 cosseno de 12π vezes t. E a nossa fase, ela é nula, né? É zero, né? Então, aqui o seguinte a gente pode perceber, ó. A diferença entre o seno e o cosseno é simplesmente uma diferença de fase, de π sobre 2. Mas não difere em nada. Ele quer a velocidade desse sistema. Se ele quer a velocidade, para mim calcular a velocidade, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar. Lembrando, ó, a velocidade de y, ela vai ser dada por d de y dt. Então, eu derivo qualquer uma dessas duas funções e não tem diferença. Eu vou derivar a primeira porque ele tem esse termo de fase, só para a gente observar. Como é que ficaria? Derivada de y em relação a t, isso aqui ficaria, ó, primeiro de tudo, a amplitude, ele vai se manter, 0,04. Aí a derivada do seno, agora a gente vai mudar, né? A derivada do seno aqui, ó. Derivada do seno vai ser o cosseno, então vai ser o cosseno de quem? De 12π t mais quem? Mais π sobre 2, tá? Só que a gente tem que multiplicar pela derivada do argumento. E o argumento é justamente o que está dentro do cosseno, isso daqui. A derivada em relação a t para π sobre 2 é zero, porque é uma constante. Sobrou quem? Sobrou 12π vezes t, ou seja, 12 vezes π. Então, esse valor daqui que a gente vai ter vai ser, ó, 12, opa, perdão, 12 π vezes 0,04. Fazendo essa continha daqui, ó, o nosso VY de t vai ser igual 12π vezes 0,04, tá? Isso aqui vai ficar 1,507, tá? Cosseno de 12π t mais π sobre 2. Então, tá aqui a nossa resposta para o item letra D. Se você faz pelo cosseno, você vai obter um termo negativo aí na velocidade, mas está relacionado à questão simplesmente ali da nossa fase, da nossa escolha de fase no processo, de como começou. Mas em módulo, as duas velocidades elas vão ser iguais. Alguma dúvida? Não. Pode perguntar. Então, vamos encerrar esse primeiro bloco aqui e a gente volta para a próxima questão no próximo bloco, tá ok? Ok, ok. Tá.